Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. E hoje o nosso tema é sobre a dádiva da maternidade. Mas antes, eu quero convidar vocês a dar um curtir aqui no vídeo para a gente ter cada vez mais alcance e ajudar cada vez mais pessoas. Ativem as notificações para vocês receberem informações sobre o próximo convidado ou convidada e nos acompanhem também nas outras mídias sociais. Estamos no Instagram como @contapraeuoficial e lá agora tem uma novidade. Além de todas as postagens sobre terapia, sobre aromaterapia, sobre as terapias holísticas, vocês têm um link direto também se quiserem fazer uma pergunta direto para Luana Paula, ou se vocês quiserem agendar um atendimento terapêutico lá na clínica individual. Então vocês entram lá no link da bio que tem todas essas informações, tá bom? Sem falar que estamos no Pinterest, no TikTok, no Spotify, como eu já falei, Conta Pra Eu tá quase dominando o mundo, gente. E quem sabe, nas próximas semanas não pode ser a sua história. Então traz pra gente a sua história ou de alguém que vocês conheçam também. Agora voltando para o nosso tema da semana, a dádiva da maternidade. Quantas pessoas comentam conosco o quanto é transformador, o quanto tem a vida num looping de 360 depois que essas pequeninas bênçãos de Deus chegam nas nossas vidas. E como você faz para inserir isso quando você é formado em gastronomia, você já é chefe de cozinha há mais de 16 anos, você é professora e ama dar aula, é casada com o Super Raoni? Como você faz quando você tem a vida transformada por esse pacotinho de amor que é a pequena Sofia? Para contar essa história pra gente, eu chamo com muito prazer Bianca Volpon. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Bianca Volpon, que honra e que feliz, as agendas bateram, eu já estava muito ansiosa, que bom que você está aqui conosco. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço por todo o carinho, que bom, né, que deu certo, porque as agendas realmente, né, até bater, mas muito obrigada pelo carinho, obrigada mesmo, porque eu não imaginava. Ah, imagina, Bi, de verdade é uma honra pra gente, né? Você está aqui, enriquece muito o canal e já vou até atualizar o pessoal. Gente, Bianca é esposa de uma pessoa que eu falo que é o meu anjo da guarda. Graças ao esposo dela, o Raoni, né, o responsável por todo o marketing aqui do Conta Pra Eu, é que vocês conseguem ver tantas postagens legais lá no Instagram, quanto esse canal lindo e cheio de amor e de conteúdo. Então, muito obrigado 2 vezes para você, viu, Bi? Imagina. Eu que agradeço o convite e eu sou suspeita. O Raul é meu amor, é o amor da minha vida. Ai, que ótima introdução. Então vamos lá, para já deixar todo mundo na mesma página. Conta um pouquinho para eu. Quem é Bianca Volpon? Olha, eu acho que a gente tem tantos rótulos. Hoje eu sou, hoje eu sou a mãe da Sofia, né? Eu fui filha, chefe de cozinha, professora, continuo sendo todos, né? Esposa, e agora é mãe da Sofia, e eu brinco que o mãe da Sofia fica, porque assim, ninguém fala assim, você é a filha da fulana, né? Ou é a esposa do fulano. Às vezes fala, mas assim, mãe da Sofia é sempre. Você perde um pouquinho o seu nome e vira, hoje eu sou a mãe da Sofia, com muito amor, muito orgulho. Ai, que coisa boa. E quantos anos está a Sofia? Sofia está com 2 anos e 9 meses. E parece, a gente brinca que ela é um adulto no corpo de uma criança, de tanto que ela evoluiu, assim, é surreal. E é um aprendizado mútuo, né? Porque o quanto que eles ensinam pra gente também, né, Bianca? A Sofia me ensina, assim, o tempo. Eu falo que a Sofia, ela me ensina desde o parto. Porque a gente
faz uma projeção, né, de tudo que a gente quer, de tudo que a gente decide. Não, eu quero assim, eu quero assim. E a Sofia veio para me dar um tapa na cara, falou que é um soco, né, nem um tapa, e falou assim: não é do seu jeito. E você aceitar, entender que às vezes o seu jeito não era o melhor, mas ok, ser de outro, né, tá tudo bem. Desde o parto, que o nosso parto foi totalmente diferente do que eu queria. Eu queria um parto normal, e por questões de saúde mesmo, acabou tendo que ser cesárea. E antes de completar as 40 semanas, inclusive, que eu não podia nem entrar em trabalho de parto, porque era um risco para a Sofia. Então, ela literalmente ela veio assim para falar assim: ok, você se programou, você se organizou, porque, né, sou extremamente organizada, assim. O Raoni, que ele dá risada, porque ele fala assim: eu compro presente de Natal, por exemplo, em novembro, eu não compro em dezembro. Ele fala, um mês antes... planejada. Sou assim, sabe, para exatamente deixar para em cima da hora, sempre fui assim. E aí a Sofia vem e muda assim extremamente tudo. Quem é pai, quem é mãe vai entender, porque assim você se programa, faz toda uma programação de tudo que vai acontecer, como vai acontecer, e nunca acontece do jeito que é. Desde da barriga, a Sofia faz isso comigo, e eu acho que ela me preparou muito bem assim, para hoje eu ficar um pouco frustrada, me cobrar, mas não tanto como eu faria antes, assim. Ela me deu um chacoalhão, assim. Traz mais leveza, né? E sair desse controle também. É desconfortável, mas quando você tem esse bem maior, né? Que no caso seria ela, eu acho que dá outro sentido, né? É assim, você para e você fala assim, tá, o que eu quero é o melhor para ela. Aí você fala assim, entendi. E aí você um pouco se prepara. Porque eu acho que é uma cobrança não só nossa, né? Eu acho que é do todo, né? Todo mundo cobra pais perfeitos, uma maternidade perfeita, né? Então você é bombardeado de cobranças. E aí você vai ler, porque eu leio muito, né? Por conta, inclusive, de ser professora, eu amo ler. E aí, assim, você vai atrás, e aí cada estudo, cada livro vai ter uma coisa, e aí tem ainda um monte de pessoas que são, às vezes, profissionais da área, que falam outras, e aí vão ter as pessoas que não são profissionais, que não escreveram nada, mas que vão falar também. E aí você entra numa pilha que, se você não respira, eu falo assim que a pediatra da Sofia, ela é um dos meus anjos da guarda, porque assim, ela é que me dá um respiro de virar e falar assim: Bi, é a sua rotina, é a rotina da família, a Sofia é assim, e é isso que as pessoas não entendem. O livro, ou as pessoas, elas vão falar como um todo, e as pessoas são únicas, né? A minha filha é única, nós somos únicos. Então, essa cobrança, esse saber lidar, eu acho que é muito difícil. Esse respiro de tipo, ok, ela não foi dormir às 8, como deveria, mas ela está dormindo o tempo que precisa dormir, né? Ela está tendo um sono de qualidade. Então, assim, eu falo que Deus põe anjos da guarda para ajudar a gente nisso. A nossa pediatra, graças a Deus, a doutora Flávia, ela é o nosso anjo da guarda também, meu principalmente, porque ela me dá esses respiros. E eu acho que eu aprendi a lidar um pouquinho, sabe, filtrar um pouquinho o que eu escuto. Ainda é difícil, mas filtrar para não ficar tão bitolado, acho que é a palavra, assim, tão em cima, tipo, tem que ser assim, nossa, ela tem que comer tal hora, tem que fazer isso tal hora. Hoje a Sofia, se ela jantar 2 vezes, ótimo. Se ela não jantar também, ok, ela não quis jantar, às vezes a gente não quer, mas eu acho que tem muita cobrança, eu acho que é difícil isso.
né? É uma cobrança que a gente precisa dar uma bloqueada, porque é um bombardeio total, assim. E é como você falou, né? É uma cobrança já de vocês como pais e também da sociedade, né? Então, tem os palpiteiros, tem os especialistas, mas as opiniões acabam às vezes divergindo. E aí, como que eu fico, né? Sendo pais de primeira viagem? Como que eu vou fazer? E eu acho que eu falo por mim, né? Mas assim, lidar com a frustração é diária, porque a gente sempre acha que a gente não está fazendo direito, né? A gente sempre acha que eu estou falhando em algum momento, tipo, não estou fazendo direito, porque estou deixando, sei lá, dormir tarde, ou assim, hoje viu muita televisão. Nossa, mas ela, né, tem 2 anos e 9 meses e assiste, porque já ouvi, assiste televisão. Eu moro num apartamento, né, no meio de uma pandemia, como que não vai assistir uma televisão, né? Tipo, é surreal, assim, algumas coisas, e aí você tem já essa autocobrança de achar que está falhando sempre, né? Aí vem a sua filha, no meu caso, que faz alguma coisa que fala assim, não, você está no caminho certo. Calma, você tá. Então ela vem, às vezes, em alguns momentos que assim, eu tô caótica, que eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E aí ela vem e fala aleatoriamente para uma pessoa que ela acabou de encontrar, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? E aí você fala assim, tô no caminho certo. Obrigada, né? Então, assim, ou então ela me abraça, fala assim, mamãe, você é a minha melhor amiga. Aí você fala assim, ok, estou no caminho certo. Estou criando um ser humano de bem, né? É bem complicado. Eu acho que ninguém aprendeu a lidar com frustrações. É verdade. Né? Eu admiro muito quem sabe lidar com frustrações, mas assim, eu falo que em um todo as pessoas não sabem, né? E eu, por exemplo, era uma pessoa que eu me cobrava sempre a perfeição, tanto, né, na vida pessoal como na profissional. Eu sempre me autocriticava. Então, o papel de mãe já é difícil. Quando você se autocritica e se autocobra, é pior, porque já tem uma cobrança. Então, assim, se você não se desliga e não entende, tipo assim, liga o botãozinho, como o pessoal fala, não vai, porque senão você vai entrar numa frustração muito grande. E aí você vai deixar de aproveitar o que tem que aproveitar. E isso que é difícil. Eu acho que às vezes a gente acorda, fala assim, meu Deus, mas tá indo. Aí ela te abraça e fala que você é a melhor amiga dela. Você é a amigona. Essa é a melhor resposta, né? É. Gi, agora me fala uma coisa. Como você comentou, você foi chefe de cozinha e durante 16 anos, hoje dá aula. Conta um pouquinho, né, dessa trajetória profissional e quando você planejou, né, você e o Raoni planejaram ter a Sofia, como que foi essa transição ou foi um looping de 360? Não, tudo é muito planejado, né? Tanto para mim, como eu acho que o Raul ele é mais ainda. Porque o Raul, por conta da profissão dele, ele consegue ser extremamente mais planejado e organizado do que eu. Eu falo que eu sou estagiária nisso, e ele já é tipo doutor, ele já é doutor. Meu Deus! Porque ele é assim, extremamente planejado e tudo. E então, assim, eu entrei, né? Eu sempre me apaixonei pela gastronomia, porque eu sou técnica de nutrição. E aí eu sou ovelha negra da família, entre aspas, porque a família é 99%, né?
são médicos. Então, meus primos, todos, a maioria, são da área da saúde, ou são, né, como a minha avó fala, doutor. Então, assim, quando eu falei assim, vou fazer gastronomia, foi um pouco de choque. Porque quando você fala assim, ok, eu acho que se eu falasse assim, eu vou fazer, não desmerecendo de forma alguma, mas vou fazer administração, direito, são, né, profissões que eram mais conhecidas, né? Eu me formei 16 anos atrás. Então, quando eu falei gastronomia, eu cheguei a ouvir que eu ia morrer de fome. Eu falei, mas de fome eu não vou morrer. Ainda brinquei. Ainda mais com essa profissão. Mas de fome eu não vou morrer. E aí foi um pouco um baque, assim, né, e tal. Todo mundo achou que eu ia mesmo, assim, seguir a área da nutrição, porque eu já era técnica. Mas não foi o que, assim, eu amo também, me apaixonei pelo técnico, mas o que eu mais gostava era de estar dentro de uma cozinha. Uma vez conversando com uma amiga minha de escola, ela falou, você viu, eu acho que eu vou fazer gastronomia. E aí eu falei assim, gastronomia? Ela falou, E aí eu fui pesquisar sobre o curso, onde tinha, o que né, englobava, né, essa profissão e tal, nananã. Porque eu acho que é isso que é importante, porque até hoje, né, quem entra muito nessa área é muito mágico, eu falo, né? O pessoal acha que é tudo muito estrelas, né? E não é uma barra. Você passa, né, muitas horas dentro de uma cozinha em pé, enquanto tá todo mundo trabalhando, enquanto tá todo mundo de folga, você tá trabalhando, porque a gente trabalha de final de semana, trabalha em feriado, em feriados especiais, tipo Natal, Ano Novo. Então é complicado. E aí eu fui para a área, né, me formei em gastronomia, fui para a área e eu era workaholic, literalmente. Eu trabalhava no final, né, depois que eu dei uma parada, eu estava trabalhando, gerenciando um restaurante, trabalhando para mais 2 buffets, e eu chegava a dormir de 3 a 4 horas por dia só, e aí eu tive uma crise de estafa, o meu corpo deu um grito, e aí eu lembro que o médico, na época, falou assim, olha, porque ele falou assim, qual que é a sua rotina? E eu falei, e ele falou assim, então, você quer chegar aos 50? E eu tinha 23 anos, né, por aí, uns 23 anos na época, e ele falou assim, você quer chegar aos 50? E eu falei assim, meu Deus, aos 50, tipo, é muito próximo para mim. E aí eu entendi que eu tinha que dar uma parada. E aí eu dei uma diminuída, mas continuei, né, na área, só que chegou num ponto que eu não tinha mais para o que aprender, porque eu fui aprendendo, eu sou muito de querer aprender cada vez mais, então eu comecei lá de baixo, e aí até chegar lá num cargo, né, alto, e aí eu falei assim, bom, chegou uma hora que ou eu abro o meu, ou eu vou ficar, né, ok, mas passando de um para o outro no mesmo, porque já tinha chegado, né, num nível que... Aí eu falei, bom, abrir o meu eu não quero, porque vai ser uma loucura maior, porque aí você tem que se voltar, e você tem que estar ali 100%, e não era ali no momento que eu queria. Então eu falei, ok, o que farei agora, né? E aí eu voltei lá atrás, quando eu tinha acabado de me formar, que eu lembrei que eu levei um currículo meu pro meu professor da faculdade, para ver o que ele achava para eu me candidatar para ser professora. E aí eu lembro que ele falou assim, olha, né, não é que seu currículo é ruim, ele foi muito gentil, porque eu tinha acabado de me formar, é lógico que meu currículo não era bom. E aí ele falou, não é que seu currículo não seja bom, né, ele não é ruim, mas você não tem experiência, né, não tem a pós-graduação. E aí eu fui para pós-graduação e comecei, graças a Deus, eu falo que Deus abre muitas portas,
e ele, tudo é no tempo dele, e ele foi fazendo tudo naturalmente, que fluiu, e aí eu sabia que eu estava no caminho certo exatamente por fluir a coisa, não estava difícil. Então eu fiz a pós, aí eu consegui logo em seguida já dar aula, e aí eu fui, né, fui parando um pouco de estar sempre dentro de uma cozinha, e fui indo para essa área de ser professora, que eu falo que eu me redescobri, eu me reapaixonei, até me identifiquei muito quando o Mion, né, deu aquela repercussão, porque ele fez a maior festa quando ele foi para a Globo, porque era o sonho. E eu acho que é isso, é você ter vários momentos de êxtase dentro da sua área profissional também. E aí, ser professora foi isso, um start, assim, eu me redescobri, porque eu estava numa rotina que já estava, né, muito cansativa, né, porque estagnou, vamos dizer assim, estava sempre a mesma coisa, apesar da cozinha ser sempre uma coisa diferente a cada dia, às vezes é um dia mais corrido, mas era sempre as mesmas coisas, basicamente. E aí eu me redescobri dando aula, e eu sou apaixonada por isso. Tem gente que não curte, né? Tem gente que fala assim, não, já tentei, mas eu amo dar aula, amo, assim, me redescobri dando aula. E hoje o pessoal fala assim, você só dá aula, é muito engraçado. E aí não entende o trabalho que era só dar aula, porque, ok, enquanto você está ali com seus alunos é um momento, mas tem todo um por trás, né, de montar aula, de se preparar. Eu estudo diariamente para estar melhor para os meus alunos, porque hoje o aluno pega um celular, então você está falando e explicando alguma coisa, ele vai no celular falar, mas professora, aqui também está falando isso, isso, isso. Professora, eu vi que é assim, assim, assim. Então, é muito diferente de quando eu estudava, que o professor enchia a lousa, você não tinha onde... Eu tinha as enciclopédias, até você pegar uma enciclopédia e pesquisar, ok. Então, assim, você estava ali para o professor o tempo inteiro. E hoje não. Você tem alunos que, graças a Deus, têm uma voz ativa, eles questionam, eles perguntam. Às vezes você quer que eles interajam mais, eles não interagem, mas ok. Mas hoje você tem de se preparar muito para ir dar aula, né? E aí eu me redescobri, e aí eu falei assim, ok. Então a rotina já estava um pouquinho com mais qualidade de vida, porque eu saí de uma rotina de ficar 18, 20 horas trabalhando, né, o tempo inteiro, e para uma rotina que me dava uma certa leveza e um respiro, não que seja fácil. Já lecionei manhã, tarde e noite de um mesmo dia, e é uma correria também, mas tem uma qualidade de vida que antes eu não tinha. E aí foi aonde eu comecei a namorar o Raul. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a namorar o Raul, e Deus, né, coloca as pessoas na hora certa, porque eu conheço o Raul desde os 7 anos de idade. Ele é meu amigo de infância, da mesma turma de amigos. Ele era mais novo, então, assim, com os 7 anos de idade, ele era mais novo, a gente não conversava tanto, mas era do mesmo grupinho de amigos, e depois a gente foi... E aí vai crescendo, e quando entra na adolescência, todo mundo da mesma idade, e aí, ok. E no momento certo, né, no aniversário de um amigo nosso, do Ale, a gente começou a namorar. Na verdade, a gente, né, deu o primeiro beijo. Nós temos a foto do primeiro beijo. Eu falo que é muito difícil. Nós temos, porque, assim, os nossos amigos, eles também armaram e foi aquela coisa. Então, assim, nós temos a foto do primeiro beijo, porque todos os amigos estavam em volta, tiraram foto, então foi aquela coisa. E ali a gente começou, e foi muito engraçado, porque foi muito natural com o Raul também. E aí que você vê que tá dando certo, não tem aquela coisa, e agora, né? Ai, não vai acontecer. Não, foi tão automático, e a gente
foi, né, namorando, depois noivamos, depois casamos, e aí chegou num ponto que eu sempre soube que eu queria ser mãe, sempre. Aliás, era uma briga na família, porque eu falava que eu não vou casar, mas eu vou ter filho. Quando eu falava assim, eu falava, não vou casar, e aí quando eu falava assim, não vou casar, não é que eu não queria, né, ou que, se acontecesse, mas é porque, assim, eu não tinha essa projeção, né, esse ideal de casar, mas eu queria muito, sempre quis ser mãe. A Sofia tem o nome dela desde que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, e todo mundo já sabia que se eu tivesse uma menina seria Sofia. Caramba. E aí, olha como a pessoa com 12, 13 anos já pensando nisso. Mas aí a minha mãe falava, você não vai casar? Eu falava, não. E assim, minha mãe queria me matar, minha avó também. Minha avó, pensa. Eu entendi a ovelha negra, né? Porque assim, ó, não quer ser médica, não quer casar, quer ser mãe sem, né, ter casado. Meu Deus do céu. Ainda numa família italiana, católica, onde a minha avó sempre falou que ela vive até hoje, que ela tem 96 anos, está vivíssima, maravilhosa, ela é incrível. Ela, 96 anos, eu falo que é surreal, assim, e Deus me dá a sorte de estar com ela ainda, com 96 anos, e aí ela fala, desde que eu me conheço por gente, que ela vive e reza para ver os filhos, os netos, os filhos e os netos casados e com uma família. E aí vem a ovelha negra e fala que não quer casar, mas quer ter filho. Pronto. Ok. Pronto, interna, garota. Parcial, vó, o seu pedido, né? Filho, ok. Filho, ok, mas não vou casar. Então, assim, eu acho Mas que você falou tudo. Ela é super católica. Ela fez uma oração e aí mandaram quem? Raoni, para você não ter dúvida. E eu sempre... Gente, foi muito engraçado, porque eu sempre falei que o Raoni era para casar. Olha. Para todas as minhas amigas. Eu tentei empurrar ele para várias amigas, para minha prima. E eu falava, gente, mas o Raoni é para casar. Por que vocês não vão? Não tem, né? O Raoni é para casar. Mas é porque era para ele ser meu. Obrigada a Deus. E aí, quando aconteceu, né? A gente fluiu e casamos. E aí eu falei pro Raul que eu sempre quis ser mãe. E quando eu casei, né? Eu sempre falei que eu queria ser mãe depois dos 30, ok? Eu casei com 29, ok? Para mim tava ótimo. Tem gente que fala assim, muito cedo, muito tarde. Eu ouvi que, nossa, você vai ficar para titi. Então, para mim foi a hora certa, o momento certo. E eu acho que as pessoas podem casar até o último dia da morte, o último dia da vida delas. Se elas morrerem amanhã e casarem hoje, tá tudo certo. Então, assim, eu casei com 29 e eu falei que o Raul não gosta de novinha, eu brinco, porque ele é mais novo que eu. Não é? E aí chegou no momento que eu sentia que eu estava preparada para ser mãe, eu queria, né? Sempre quis. E eu já tinha passado, né, por várias coisas e tal. E aí eu falei, ok, agora eu não sei, senti que era o momento de ser mãe, mas eu preferia que fosse combinado. Não é essa, né? Tipo assim, não, você engravida se você quer. Não, os dois têm que estar de acordo. E aí eu sentei com o Raul e conversei. Em um primeiro momento ele não queria ainda. Eu respeitei. Nós esperamos, né? E só que aí chegou no momento que eu falei para ele. Falei, olha, né? Eu estou preparada, né? Não estou, né, falando que eu estou velha, mas assim, a minha pretensão é ter 2 filhos, se vai acontecer ou não, só Deus que sabe. Mas aí, como muita gente, né, da família é da área da saúde, a gente vai, né, sabendo tudo que engloba tal, e eu falei para ele, eu falei assim, olha, a minha mãe me teve com 38 e tava ok, tudo certo, então assim, eu acho que eu tive uma bagagem que me preparou exatamente para não me cobrar tanto, né? Porque minha mãe me teve com 38, né? Naquela época,
época. Na época, sim. Era tipo, nossa, né? Então eu não me cobrava. Mas eu falei para ele que né, se realmente ele não queria, porque eu tinha a projeção de ter 2 filhos e tal. E aí foi quando ele falou assim, não, então vamos tentar. E aí eu marquei o médico, porque eu sabia que tinha que entrar com as vitaminas antes, né, já, para se preparar, e tal, a pessoa, né, para se preparar, né. E só que calhou, foi muito engraçado, eu tinha consulta, e aí a consulta só tinha para depois, se eu não me engano, de 1 mês. E eu falei, ok, é só para começar a tomar vitamina, tá tudo certo. Chegou perto da consulta, não, e eu falei pro Raul, eu falei assim, nossa, eu vou pro médico, né, menstruada, né, e tal, mas tá bom, a gente vai, porque ele só não vai me examinar, mas tá tudo certo, vai pedir os exames, ok. E eu lembro que a consulta era no começo da semana, e chegou o final da semana anterior e nada, o final de semana e nada, e aí eu falei assim, Raul, na quinta, sexta-feira, eu falei, Raul, tô preocupada, né, porque ele falou, você deve estar ansiosa, nervosa. E aí a gente fala, ok, pode ser. Chegou sábado e nada. E eu falei, Raul. Ele falou assim, não, então... Eu falei, compra um teste? Ele, pra quê? Eu falei, compra um teste. Vai que, né? E aí ele falou, ok. Ok, eu vou comprar o teste. E aí ele comprou o teste. E quando ele comprou o teste, foi muito engraçado, porque ele estava mexendo nas coisas da casa, assim, da sacada. E ele, tipo, eu com aquela cara, né? Saí com aquela cara. E ele, você não tá, né? Aí eu tô. Aí ele, não. Aí vai olhar a caixinha, vai ver, mas 2 risquinhos é positivo, tem certeza, tem falso positivo. E aí gela, tem falso positivo, não tem, né? E foi um baque. E aí eu fui pro médico e na primeira consulta eu falei, ele falou assim, bom, ele falou bem assim, se o pai tá junto é porque você tá grávida. E aí, foi muito engraçado. E eu falei para ele, eu falei assim, doutor, por incrível que pareça, ele estaria junto, mas era para começar a tentar mesmo. Só que realmente eu já estou pelo teste que eu fiz. Aí ele fez assim, parabéns. Aí ele brincou ainda, ele falou, não lava a calcinha, né? Não lava as cuecas. Só lava as suas calcinhas, não lava as cuecas do Raoni, não, porque senão pode engravidar muito fácil. Porque a Sofia foi uma vez só. Nós sabemos o dia que ela foi concebida, inclusive. Não, mas ela só estava esperando já, ela estava na porta. Quando o pai falou, vamos tentar, ó, rapidinho. Foi, porque foi muito engraçado, o pessoal dá risada, mas quando a gente teve a conversa, né, séria, de novo, se ele não queria, eu sei o dia que a Sofia foi concebida, porque eu estava sem anticoncepcional e a gente não se preveniu com os outros, né? Então eu sei, porque foi o único dia. Então, e foi exatamente uma única vez. Então, assim, é Deus, não tem. Porque todo mundo falava assim: você toma anticoncepcional há muitos anos, vai demorar muito. Falaram até para fazer teste, para ver se não tinha implicado em fertilização, né, e tal, em ser fértil. Foi assim, eu sei quando a Sofia foi concebida por isso. E aí foi engraçado, porque a gente foi no médico para consulta para começar a tentar, e eu já estava, porque Deus falou assim, era a hora. A Sofia, eu falo, o pessoal fala assim, ela foi programada? Foi programada, porque nós sabíamos, né? Nós sabíamos de tudo que envolvia, de todos os riscos que nós, né? E aí, então, ela foi programada. Tanto foi que, né, nesta única vez sem proteção, aconteceu. E prova, viu, gente? Que acontece. Acontece. Pode tomar anos de anticoncepcional quando Deus quer. Acontece, você não quer, se previna. Não tem regra, né? Não tem... Cada pessoa é uma pessoa. Como tudo, né? Não foge ao nosso controle. Foge. É muito engraçado, porque eu tava tão desencanada, porque, ok, uma vez só, tomei tantos anos, né? Falaram que, nossa, vai demorar 2 anos para eu engravidar. E nada. Foi nada, né? Foi quando Deus quis ali. E aí a gente foi para consulta, eu já estava grávida. Já sabia 2 dias antes.
E aí, assim, a gente foi vivenciando essa experiência e eu já estava, né, já tinha me preparado numa rotina que já me cabia isso, porque eu falo que se eu estivesse naquela rotina louca, talvez seria muito mais difícil, não que ninguém dê conta, não que não possa, né, enfim, mas eu era tão workaholic que não me cabia a rotina que eu tinha para isso, então eu já estava naquele meio tempo, e aí Sofia veio, e ela veio, eu falo que ela veio causando desde a barriga, me botando à prova desde a barriga. Ela foi extremamente minha parceira, porque ela ia dar, né? Eu ia dar as aulas e ela se mexia e todos os alunos amavam a barriga, conversavam com a Sofia e tinha os delays, porque grávida tem muito, gente do céu, grávida tem muito delay. A gente pifa. Eu cheguei um dia para minha médica e fiz, mas a gente fica assim mesmo? 13 das ideias? Aí ela falou assim, se você não trocou ainda sal por açúcar e açúcar por sal, você tá bem. Aí eu fiz, Aí eu falei para ela, eu brinquei, né? Eu falei assim, tá tudo literalmente indo pro bebê, inclusive a minha inteligência, a minha consciência, tá tudo indo para lá. E os alunos foram muito carinhosos, porque eles entenderam, de forma alguma, né, privilegiaram, mas assim, entenderam quando eu dava esses delays, eu parava e falava assim, gente, mas o que eu estava falando? Aí eles começavam a rir, o professor estava falando, então vamos lá, e tal, nananã. Ou quando, né, eu ficava muito tempo em pé e tal, e eles falavam, eu dei aula até quase a Sofia nascer, eu parei 15 dias antes dela nascer, por um acidente, né, que eu caí, e como eu já estava com placenta baixa, acabou abaixando um pouquinho mais, enfim, minha médica me afastou, porque eu precisei ficar de repouso e tal, não podia, né, mas por conta desse tombo, graças a Deus não aconteceu nada sério, mas os meus alunos brincavam, porque eu estava com barriga, eles falavam assim, professora Sofia vai nascer aqui, dentro da sala de aula, a bolsa, porque quando eu completei 8 meses, eles falaram, a bolsa vai estourar aqui e a gente vai ter que virar. E foi no final do ano, que a Sofia nasceu em dezembro, e eu falava, não, gente, a Sofia vai ficar junto aqui, tudo certo, até as provas. Ela vai estar ali, firme e forte até as provas. Eu tive que parar bem quando entraram as provas, né? E deu tudo certo, graças a Deus, eu fiquei com muito medo, mas graças a Deus deu tudo certo e tal, mas eles brincavam, então essa foi muito gostoso, porque todas as fases, né, da gestação e tal, eu acho que a gente, cada mulher tem a sua gestação, não tem como falar assim, eu já fui uma que falei, gravidez não é doença, né, mas que absurdo, mas cada mulher tem a sua gestação, cada mulher sabe o seu limite, e eu acho que a gente precisa respeitar isso, e é um tapa na cara quando a gente está ali, porque aí você para de julgar sem se colocar no lugar. Então eu estava no lugar, né, e aí assim, a minha gestação com todos os perrengues, com todas as atribulações, foi uma gestação muito gostosa, porque eu curti muito, eu conversava muito com a Sofia, falo pouco, né, gente, vocês podem ver. Falo pouco, eu conversava muito. Professora, né, a gente já... E o Raoni brinca que ele fala assim, você é a pessoa que fala com os animais, com a planta, com o vento, se deixar, você tá falando. Comunicação não é o problema. Não é o problema, a Sofia está à prova disso, porque hoje ela fala mais que a mãe, e todo mundo fala que é porque eu falo desde a barriga com ela, e assim, eu converso muito com a Sofia, e Sofia sempre foi muito parceira por causa disso. Eu acho que as nossas conversas sempre foram muito sinceras. Eu nunca conversei com a Sofia de forma ela não vai entender, porque eu já ouvi muito isso. Ela não entende. E eu sempre falei, ela entende tudo. Ela entende tudo. Ela só não verbaliza como nós verbalizamos, e a compreensão dela, é claro, a compreensão dela
vai no limite do que ela pode, mas ela entende tudo. Então, eu sempre fui muito aberta com a Sofia. Sempre conversei muito com a Sofia. E sobre tudo, assim. Então, assim, às vezes ela tava chorando, gritando. E eu falava assim, filha, me perdoa, mas a mamãe não está entendendo o que está acontecendo. Eu vou tentar tudo, mas ajuda a mamãe. E aí, claro, chega uma hora que você sabe, a criança tá chorando, era muito engraçado. Tá chorando, eu falava, é fralda, é mamar, é sono, ou é colo, que é atenção. E o pessoal fala assim, só pelo choro? Fala só pelo choro. A minha relação com a Sofia sempre foi assim. Então, o Raul, ele pena um pouco, porque ele quer que ela, às vezes, reaja como um adulto, né? Até eu, às vezes, eu esqueço que ela tem 2 anos só, eu quero que ela reaja também como adulto, mas ele muito mais, assim, aí eu falo assim, Raul, ela é a criança que tem 2 anos, você não. E aí ele tá aprendendo também, assim como eu, porque às vezes eu falo, Sofia, meu Deus, a gente chega no limite, fala, Senhor, você não me ouviu, eu falei 1000 vezes. E aí eu paro e falo assim, ela tem 2 anos. Sim. Porque eu quero que ela reaja de uma forma... Vocês são grandes, né? E aí foi isso, assim, essa é a nossa trajetória. A Sofia foi planejada, foi esperada, foi amada, foi desejada, já tinha o nome há muito tempo. E assim, foi festa, porque ela é a primeira neta. Pensa quanto amor e carinho, né? Ela é bombardeada por todos os lados. A gente tem que, às vezes, dar uma segurada nos avós. Sim, imagina. Porque, na bisa. Né? Na bisa, né? Nos avós. Então, assim, a gente literalmente, né? Vai passando os roteiros, tudo que pode, que não pode. Não vai. Não vai comer doce até 2 anos. Tadinha, coitadinha, que absurdo. Você é má, você é ruim. Mas consegui, gente, venci. Até 2 anos, Sofia não comeu açúcar. E a gente, agora eu peno, porque agora ela ama cocoiate. Óbvio, né? Ela não sabia esse sabor maravilhoso até 2 anos. Depois do primeiro, já era. Já era. Então, assim, Sofia hoje... A gente segura, mas hoje ela já come açúcar assim, mas é muito engraçado, porque muitas coisas a gente fala assim, eu falava, minha filha não vai mexer no celular, minha filha não vai assistir TV. Então, vamos entender, a nossa vivência é com computador, celular e TV. Aí, a não ser que você não use isso, o seu filho não vai usar. Porque não dá. Então, assim, eu falo, né? Eu falava, minha filha no restaurante, olha lá, criança com celular, minha filha não. Paga a língua. Porque pode fazer o que for, levar todos os brinquedinhos, tudo que for para entrar, e às vezes a única coisa que segura é o tal do celular. E eu acho que quando... vídeos, e é tão interativo. Exato, e eu acho que ser mãe, eu falo que, né, é isso, graças a Deus, acho que Deus falou assim, olha, vai que agora é a hora, porque hoje eu sou muito melhor por causa da Sofia. Desculpa, falei que eu era chorona. Imagina, é impossível não se emocionar. A Sofia, não que eu seja perfeita, claro que não. Tô muito longe de ser, mas a Sofia, ela me ensinou a julgar menos, me colocar mais no lugar do outro. Então, ela veio para mostrar que eu não sou, é difícil, que eu não sou a dona da verdade e que
tudo bem se não saiu do meu jeito. E é incrível. Ela extrai o melhor de vocês, né? Ela consegue. Um ser humaninho de 2 anos me quebra, gente. Aqui, ó. Que coisa boa. Eu ia, né, te fazer essa pergunta, mas você respondeu lindamente, né? Que eu ia perguntar o que tem de mais genuíno na maternidade. E tá aí, né? Essa verdade, esse amor genuíno e essa troca despretensiosa. É assim, tudo tá ruim às vezes e você fala assim, meu Deus, eu tô num caos, parece que não tá dando nada certo. E aí você olha para um serzinho que faz tudo sumir. Tudo sumir. Maternidade não é, gente, não é mil maravilhas, é muito difícil. Mas eu acho que quando porque as pessoas falam assim, romantiza muito a maternidade. Eu acho que não é a palavra romantizar, de forma alguma. Não é fácil. Mas é o que você falou, o amor é tão grande que ele vence qualquer barreira. E é isso que as pessoas mostram com a maternidade. Não é que ela é perfeita. Não é que às vezes eu não queria me trancar no banheiro e ficar um pouquinho sozinha, sabe? Não que eu, às vezes, não fique pensando como que era a minha vida quando eu não era mãe, ou o que eu estaria fazendo se eu não fosse mãe. Não é isso, de forma alguma. A gente tem momentos muito difíceis, momentos que eu falo que te põe à prova de tudo, que você fala assim, meu Deus, e você literalmente chega num limite emocional, uma carga que te sobrecarrega, mas é um amor tão grande, tão puro, tão de Deus, que você vence. Então, quem fala que maternidade é romântico, o pessoal romantiza. Não é que romantiza, é que tudo, mesmo as partes mais difíceis, valem a pena. É isso. Ai, que lindo, que completo, que genuíno. Te agradeço imensamente por trazer essa história tão Imagina. linda e de tanto amor. Amor é um sentimento, mas nesse caso a gente consegue ver ele, né? Ele é tangível de tão forte que é. Então, parabéns pela sua história, pelo seu olhar, pelo seu acolhimento e por essa família maravilhosa. Parabéns. Obrigada, muito obrigada. Desculpa falar tanto, falo mais do que tudo. Excelente, contribuiu muito e falou na medida. Te agradeço verdadeiramente por trazer essa história tão linda conosco. E vou ficar esperando aí, porque pelo que você falou, tem projetos, né? Tudo depende de Deus, mas tem projetos aí para um segundo pequenino, para você trazer aqui e compartilhar conosco como vai ser esse momento. A gente te espera. Gente, trago, já estou me preparando, porque, né, a gente vê por aí que é sempre diferente. Eu acho que cada gestação é única e cada filho é único, então acho que vão ser outras etapas, né? Filho é igual videogame. Você passa de uma fase, acha que vai estar mais fácil, vem uma mais difícil. É isso. É igual videogame. É isso, então vamos lá. Vi, agora me fala uma coisa, se o pessoal quiser te encontrar, como que fazem? Deixa aqui, a gente vai deixar nas descrições também, mas como que você está no Instagram? Olha, eu tenho o Instagram Chef Bianca Volpon, que é o aberto, né, e profissional, porque o meu pessoal lotou tanto de alunos. Não estou reclamando, mas assim, lotou tanto de alunos que aí eu exatamente por uma questão de necessidade, eu fiz o meu profissional também, porque os meus alunos me cobravam, falavam, professora. Então, eu fiz o meu profissional, Chef Bianca Volpon.
Estou à disposição porque vocês precisarem, não só da área da gastronomia, mas se quiserem conversar sobre maternidade. Eu amo falar sobre maternidade. Como eu disse, não é romantizando, tem os perrengues, é difícil, mas o amor sobressai, ele ultrapassa os limites. Então, estou à disposição sempre para todo mundo. Eu gosto de conversar. Quem quiser conversar, estou aqui. Coisa ótima. Nós adoramos conversar, adoramos te ouvir. Foi um presente. Te agradeço muito mesmo e até a próxima. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão, tchau. Bianca, que história mais acolhedora. Quanto amor tem nesse bate-papo. Muito obrigada por compartilhar a sua história de vida, a sua história profissional e essa história maravilhosa com a princesa Sofia. Muito obrigada. E muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanhou até agora, que curtiu. Não curtiu ainda? Então, por favor, ative o joinha aí pra gente mais uma vez ter cada vez mais alcance e ajudar cada vez mais pessoas. E ficamos por aqui. Na semana que vem temos mais um super convidado ou super convidada aqui no Conta Pra Eu por Luana Paula. Um beijo e até mais!